Meus caros irmãos, na fraternidade do Coração Santíssimo de Jesus e no Imaculado Coração de Maria, minha saudação fraterna de paz e alegria cotidiana. Nesta semana da Quaresma, já estamos caminhando para o segundo domingo da Quaresma. É muito importante entender que a penitência que a Quaresma nos pede, ela depende muito de um coração penitente já, de um espírito habituado a renúncias por Deus já. A penitência como o jejum, né? A penitência como as renúncias por causa de Jesus na Quaresma, elas não aparecem assim de forma absurda. Elas são produto de uma vivência que já existe. Elas são produto de uma autonomia espiritual sobre a carne. Você sabe o que é uma autonomia espiritual sobre a carne? A carne não lhe governa. Ela não determina comportamentos. Ela não determina desejos. Ela não determina a realização de coisas. Então você chegou a um ponto em que você tem autonomia sobre a carne, sobre os apetites da carne, como dizia São João da Cruz. Então, a penitência que a igreja nos pede, ela pressupõe um espírito já penitente, uma alma que já tem habilidade para renúncias, um coração que já aprendeu a viver na integridade de Cristo e por isso consegue renunciar, por isso consegue praticar as obras próprias da Quaresma. Sem essa autonomia sobre a carne, nós sentiremos muita dificuldade em sermos fiéis à Quaresma. Pode acontecer que um novo convertido, uma nova convertida, consiga praticar o jejum quaresmal, as penitências quaresmais, as renúncias quaresmais, a ascese quaresmal, com uma facilidade muito maior, por quê? Porque é o novo, né? Por que São Francisco abraçou a pobreza tão radicalmente? Porque era o novo, ele era riquíssimo, né? Por que Santa Clara abraçou a pobreza com tanto rigor? Porque ela era riquíssima, ela tinha tudo. Então, de repente, uma moça dessa, um rapaz desse que já é pobre, que vem de uma favela, que vem de uma família pobre, entra na nossa comunidade dessa para praticar jejum o ano inteiro, para não ter comida só se tiver benfeitor. Então, é difícil. É preciso entender isso. São Francisco era acostumado com o luxo, a sofisticação. Então, ele se encantou com a pobreza, por quê? Porque era algo novo. Da mesma forma, uma pessoa recém-convertida, ela pode se encantar com as práticas da Quaresma por ser uma pessoa que agora renunciou a todas as coisas mundanas para vir abraçar a Quaresma. No entanto, esse espírito penitente nós já devemos ter dentro de nós, de tantas quaresmas vividas, né? De toda uma trajetória de vida. Então se torna um fardo leve, suave. O que é uma alma penitente? É uma alma mortificada, um coração disciplinado, um espírito bastante observante das coisas de Deus, um olhar de lince sobre as realidades do mundo, da sociedade, para separar o joio do trigo, entende? É uma alma, digamos assim, condicionada pela vontade de Deus, uma alma disciplinada no espírito para a prática do bem e da santidade, enfim. É uma alma disciplinada para fazer a vontade de Deus em todas as coisas. De maneira que tem dificuldade com o jejum, com a abstinência, a renúncia, quem não disciplinou a alma, né? Quem não educou a vontade, quem não deu sentido ao seu espírito de penitência. Porque o cristão, ele vive em espírito de penitência o ano inteiro, não é só na Quaresma não, irmãos. Não é só no Advento não. Esse espírito de penitência está em nós o ano inteiro por conta do quê? Completo na minha carne o que faltou a paixão de Cristo, diz São Paulo. Penitência aqui não é rudez, né? Penitência aqui não é suplício, flagelação. Penitência aqui é renúncia da vontade, é um freio nos nossos desejos, é um freio na nossa ambição, na nossa mania de querer governar tudo e todos,
no desejo que a nossa vontade se impõe e só ela vem à tona. Penitência aqui é muitas vezes aceitarmos uma provocação e não respondermos a ela, não darmos valor a ela, não é? Então é esse o sentido da penitência, as renúncias que nós temos que fazer enquanto pessoas que convivem numa sociedade onde tem de tudo. Então o ano inteiro nós estamos num regime de penitência. Agora, a da quaresma tem um sentido litúrgico, obtém para nós indulgências, nos leva mais perto do mistério da paixão de Cristo, nos torna pessoas mais conscientes do nosso valor como cristãos batizados, incorpora em nós o verdadeiro espírito da paixão-morte de Jesus. Então, hoje eu deixo essa reflexão. A penitência, ela se torna difícil quando a pessoa não tem um espírito penitente, quando não tem um coração disciplinado, uma vontade educada para Deus e seus valores. Então é difícil fazer as renúncias mínimas, as renúncias tão pequenas. Eu tenho escutado muita gente dizer o que vai fazer na quaresma, são coisas tão pequenas, chegam a ser até ser coisas bobas. Eu ouvi de uma moça que prometeu que não vai pintar as unhas na quaresma. Bom, mas não adianta, né? Não pintar as unhas e ser uma péssima filha, uma péssima cunhada, uma péssima irmã, uma péssima vizinha, uma péssima irmã de comunidade. Escutei de outra que vai pintar o cabelo só na Páscoa. Tudo bem, mas não adianta ficar com o cabelo com a cor que está e desagrada e ser uma pessoa impiedosa, praticante do mal, né? Uma forasteira do mal, por onde quer que passa. A penitência deve gerar em mim frutos, deve gerar em mim qualidades, virtudes escondidas, como eu disse ontem. Não adianta deixar de tomar Coca-Cola, deixar de tomar cerveja, a pizza, o vinho, se isso não é, digamos assim, um codificador de virtudes que vai nos trazer a Páscoa e vai nos fazer viver o resto do ano na dinâmica de Jesus Cristo. A penitência, ela tem que ter propósito, assim como a esmola também, que a igreja troca pela palavra caridade, está certo. Tem que ter um propósito, o bem do outro. Então hoje, caríssimos irmãos, eu estou falando desse domínio da carne, deste controle dos instintos, para poder cumprir fielmente os deveres de quaresma. Não se improvisa penitência, não se improvisa renúncia, não se improvisa mortificação, né? E se torna um fardo, se torna até hipocrisia. Mas esse predomínio sobre a carne já deve haver em nós. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria.